Deus é fiel em sua palavra e santo em tudo o que Ele realiza. Aleluia. Amados, vamos abrir agora a palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios, último capítulo de número 13. Estamos terminando nessa quarta-feira as nossas reflexões, que ainda foram preliminares, viu? Não foi de tudo, não. Foram preliminares sobre essa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sábado nós vamos iniciar a segunda carta, a única carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas vamos iniciar no sábado. Como ela é menor, só tem 6 capítulos, nós vamos trabalhar um pouco diferente. Nós não vamos ver um capítulo por culto. Nós vamos aproveitar mais os capítulos de Gálatas. Nós vamos ver algumas divisões que ela tem e nos ater a essas divisões. Então, não faltem no sábado, convide pessoas que são interessadas, amado. Quando você, fique atento aí na rua, vou dar a você uma orientação que Deus me deu. Fique atento, não fique desatento. Vigiar também é isso. Fique atento aí na rua, no meio onde você anda, no meio onde você vive, porque Deus vai trazer para você, isso Ele falou comigo, Ele vai trazer para você pessoas sedentas da palavra. Não é qualquer um não, pessoas sedentas da palavra, e você, se estiver atento, você vai reconhecer, olha, essa pessoa é sedenta da palavra de Deus. Convide-a. Convide-a para vir ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra está muito rara hoje em dia. Muito raro. Como era nos tempos de Samuel, a palavra era rara naqueles dias, na época do sacerdote Eli. A palavra de Deus está rara hoje em dia. Quem está pregando por aí, está pregando, infelizmente, tudo errado. E a palavra de Deus adulterada, ela não é poder de Deus para salvação. Mas a palavra de Deus na sua íntegra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fique atento, porque Deus vai trazer para você, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, você vai ver pessoas sedentas da palavra. Alguma coisa vai acontecer, ela vai falar, ou você vai sentir, e você vai notar que é alguém sedento da palavra. Convide para ouvir a palavra de Deus no lugar onde realmente a palavra é exaltada. Aleluia? Então, no sábado começamos o estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Hoje vamos terminar Coríntios. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Em nome de Jesus. Rubiane, venha ler comigo. Glória a Deus. Os homens leiam comigo os versículos ímpares. As mulheres leiam com a Rubiane os versículos pares. Amém? Glória a Deus. Homens, esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela 2ª vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outrora vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza.
Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aleluia. Vamos ficar de pé um momento, e eu gostaria que ninguém ficasse sozinho agora, que todos orassem uns pelos outros, amém? Ore e receba também oração em nome de Jesus. Aleluia. Rubiane, ore conosco, querida. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia, porque Senhor. Tu és bom, porque o Senhor é santo, verdade, Senhor, Senhor. e porque o Senhor morreu por nós na cruz. Glória E por a Deus. isso estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Aleluia. Reunidos para aprender da Tua palavra, para conhecer Glória mais a de Deus. Ti. Para que sejamos, Senhor, luz aonde quer que andemos. É verdade, Para que nós possamos ser, Senhor, Teu porta-voz aonde quer que estejamos, Senhor. Que nós Fala possamos, conosco, Senhor, Senhor. através da Tua palavra, Senhor, atrair a muitos a Ti, Senhor. Aleluia. Aqueles a quem o Senhor nos enviar, Senhor. Que nós Amém, sejamos Jesus. luz. Que nós sejamos pontes, Senhor. Aleluia, Que nós sejamos Senhor. aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Obrigada pelo Senhor. teu cuidado, ó Deus. Obrigado, Obrigada, Senhor, porque cada dia as tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas, Senhor. Obrigado. Muito obrigada, Senhor, porque apesar deste mundo vil, Senhor, em que vivemos, o Senhor tem cuidado de nós. O É Senhor tem verdade, nos Senhor. encaminhado para o caminho do Senhor. Muito O Senhor obrigado, tem, Deus. Senhor, nos entregado a tua palavra, Senhor, Aleluia. viva e eficaz, Senhor. Muito obrigada, Obrigado, Senhor. Vem Jesus. estar restaurando as nossas vidas, Senhor. Vem estar nos fortalecendo, Aleluia, ó Pai. Senhor. Que nenhum de nós, Senhor, caiamos no caminho, mas que nós possamos estar de pé, Senhor. Que nós possamos estar vigilantes, Aleluia, obedecendo a Ti, Jesus. cumprindo os Teus mandamentos, à Glória risca, a Senhor. Deus. Que nós possamos, Senhor, ser íntegros em tudo quanto formos fazer, Senhor. Aleluia. Para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Te louvamos, Senhor, nós te ó pedimos, te agradecemos, louvamos a Ti, Senhor, porque Te só Tu és digno de glorificamos. todo louvor, só Tu és digno, ó Deus. Nós te louvamos e te Aleluia. agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rubi. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor. Amém? No final vocês vão se cumprimentar. Glória a Deus. Oi. Oi. Essa é a igreja dos bebês, né? Tá cheio de bebês aí. Glória a Deus. O Benício e o Gregório já estão ali de novo, lá atrás. Glória a Deus.
Amados, nós estamos terminando então a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, para a qual eu devo recordar a vocês, nós demos o título de Consolação. Lembrando que a consolação de Deus chega para os que realmente são de Deus. Os que realmente ouvem a palavra de Deus e a retêm e a obedecem e se sujeitam a essa palavra, são consolados por Deus. Deus é o Deus de todas as consolações. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Só que tem um porém, amados. Quem permanece no pecado, a si mesmo se exclui de toda a consolação de Deus. A consolação de Deus é para aqueles que se arrependem e lutam para consertar as suas vidas com o Senhor em relação à sua palavra. Amém? Muito bem, essa epístola tem uma introdução, nós já vimos tudo isso, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão na qual nós chegamos hoje. A introdução, que demos o título de Esperança, nós explicamos ali, nas palavras do apóstolo Paulo, como a palavra de Deus, trazendo para nós consolação, a consolação produz a esperança. E eu falei uma vez, e não custa nada dizer agora, no dia que nós estamos encerrando a meditação dessa epístola. Amados, essa esperança, a esperança bíblica, a esperança do povo de Deus, não é esperança em homens, não é esperança em coisas, não é esperança em situações, tá? Pelo contrário, a verdadeira esperança vai além de todas as situações que nós vivemos nessa vida. Esperança vem de esperar, do verbo esperar. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, o que nós esperamos é a vinda do Senhor Jesus. O que nós esperamos é a vinda do Senhor Jesus. Aleluia? Nós não estamos esperando chuva. Se chover, glória a Deus. Nós não estamos esperando que tenha bons políticos, se aparecer algum milagre. Nós não estamos esperando que as coisas melhorem no mundo, para a gente ser feliz nesse mundo. Não estamos esperando coisas aqui no mundo. Essas esperanças são ímpias. Essas esperanças são pagãs. Tá? Gente que tem essa esperança tem que jogar na loteria, porque ele quer ganhar alguma coisa aqui na terra. A nossa esperança é naquele que vem dos céus. Esperamos o Senhor Jesus. Essa é a esperança bíblica. Enquanto Jesus não vem, porque o Pai sabe o dia e a hora da vinda de Jesus, isso é algo marcado pelo Pai. Por isso Jesus disse que nem mesmo Ele sabe, nem os anjos de Deus, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Porque existem coisas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Essa é uma delas. O Pai reservou para a sua exclusiva autoridade o dia da vinda de Jesus. Esse dia já está marcado, viu? Esse dia já está marcado antes da fundação do mundo. Deus já sabe o dia da vinda de Jesus. E Deus não adia, tá? E nem retarda, não antecipa e nem adia. O que Ele marcou já na data perfeita, e nessa data perfeita Jesus voltará. Aleluia? É isso que nós esperamos. Enquanto essa data que já está marcada pelo Pai não chega, Ele vai nos abençoando de dia em dia com tudo aquilo que nós necessitamos. É o que Paulo falou na Epístola aos Filipenses, que nós vamos chegar também a estudar aqui, onde ele disse em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus
Ele é poderoso para suprir a cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, não precisamos ter esperanças terrenas. A nossa esperança é celestial. Essa é a esperança bíblica. Aleluia? O que vier para nós de bom na terra, a gente louva a Deus. Porque todo dom precioso, como diz em Tiago, capítulo 1, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação, e sabe como nos abençoar. Aleluia? Agora fiquem atentos à qualidade de vida espiritual que você tem. Porque de acordo com a qualidade de vida espiritual que você tiver, você poderá, ainda na terra, receber algumas coisas ou deixar de receber algumas coisas. Se você lutar para aumentar a qualidade de vida espiritual, a sua busca de santidade, aumentarão ainda bênçãos que Deus vai derramar aqui na terra ainda para você nessa vida. Mas se você se conformar com a vida espiritual que você tem, e ela não cresce, não progride, você estará impedido também de receber certas coisas que Deus só daria se você crescesse. Deus quer que a gente cresça, não quer? Tem certas coisas que o pai não pode dar ainda para as crianças, porque elas são pequenas, não é? A Ava não pode agora sair daqui e levar o Benício e o Guilherme ali no Los Pampas para dar um churrasco para eles, um rodízio para eles. Não pode fazer isso, tem que esperá-los crescer. O pai nos espera crescer. Se você obedecer a esse crescimento, desenvolvendo a sua salvação, desenvolvendo a sua vida espiritual, saindo da mediocridade, querendo realmente ser. Eu orei isso há muito tempo na minha vida, desde o início da minha conversão. Pai, eu quero ser exatamente o Edivaldo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ter a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa terra. Eu sei que o Senhor tem plenitude de coisas para mim no céu, mas o Senhor também tem plenitude de coisas para mim aqui na terra. E que se eu ficar criança, infantil, imaturo, não crescer, eu não as recebo na terra. Porque o Senhor não dá coisas de adultos para crianças. Mas se eu crescer na minha vida espiritual, com certeza eu vou ganhar coisas que o Deus tem preparado para nos dar à medida em que nós realmente crescemos. Aleluia? Entendeu isso aqui, amados? Isso é um princípio verdadeiro dentro de toda a nossa compreensão da Sagrada Escritura. Então cresça. Eu não vejo muito crescimento. Eu não vejo a maioria dos crentes aí lutando para crescer. Eu vejo muita gente ficando do jeito que está, não mudando nada, e até não gostando de mudanças. Nós temos que amar mudanças. Mudanças para nós, não mudanças para os outros, não. A gente quer muito que os outros mudem, mas é mudanças nossas, pessoais. Tá? Precisamos mudar. Se ficar na mesma, você não ganha nada mais. Mas se você progredir, pode ter certeza que tem surpresinhas de Deus para os crentes que crescem. Em nome de Jesus. Aleluia? Mas a nossa esperança principal é essa. Esperamos a vinda de Jesus. E o capítulo que nós lemos hoje vai trazer uma frase muito séria. Será que se Jesus viesse hoje, você seria arrebatado? Ou você nem cresceu ainda no nível tal que Deus queira te arrebatar? Por que Deus quis arrebatar Enoque? Porque ele chegou num nível
de andar com Deus de tal maneira que Deus falou, vou tomar esse homem para mim. Porque Deus quis arrebatar Elias de uma carruagem de fogo. Porque ele chegou num patamar espiritual que Deus falou assim, eu vou pegar esse carinha para mim agora mesmo. Será que no dia do arrebatamento você vai estar do jeito que Jesus te quer? Ou menos? Menos ele não aceita. Então, como diziam os antigos, coloque a barba de molho. Passe sebo nas canelas. E cresça. Lute pelo seu crescimento espiritual. Tem muita gente parada. Por quê? E eles dão desculpas. Qual é a desculpa? Eu estou trabalhando muito, eu tenho muitas responsabilidades, aí tem que correr atrás de ganhar dinheiro. Outros eu estou estudando demais. Todo mundo tem... Amados, nessa terra todo mundo tem obrigações. Não é só você, não. Essas são obrigações ordinárias, da ordem do dia. Obrigações de cada dia. Além disso tudo, você tem que investir altissimamente na sua vida espiritual. Porque se não fizer isso, você corre o risco de perder até tudo quanto já ganhou. É sério, não é? Vocês não acham sério, não? Alô? Som, testando. Tem alguém aí me ouvindo? Eu acho sério. Você não acha isso sério, não? Paulo achava sério. Por isso na primeira epístola ele falou, eu castigo o meu corpo. Porque eu tenho medo, depois de ter pregado a outros, eu mesmo vir a ser desqualificado. Deus olhar para mim e dizer, não, Paulo, você não cresceu até onde eu queria. Não, você está muito medíocre, não quero não. E ele deu o exemplo do atleta. Os atletas do mundo, de tudo se privam, em tudo se disciplinam para conquistar coroas, troféus de plástico, terrenos, materiais, corruptíveis. Nós temos que fazer isso, muito mais do que eles, para conquistar uma coroa incorruptível na glória. Então, mas vai lá. Tem que perdoar, perdoa. Tem que amar, ame. Tem que orar, ore. Tem que meditar, medite. Tem que se aprofundar, aprofunde. Não fica na mediocridade, não. Porque assim como o tempo não está parado, como cada dia é um novo dia, nunca há um dia igual ao outro, cada dia é inédito, nós temos que aprender. Vamos ver isso em Efésios capítulo 5. Logo depois de Gálatas, vamos entrar em Efésios. Temos que aprender a remir o tempo. Os sábios são os que aprendem a lidar com o tempo. Os nécios são aqueles que perdem o tempo. Perdem o tempo, como diz Isaías 55, com coisas que não alimentam, com coisas que não edificam. E você precisa ser edificado, porque Jesus disse sobre esta pedra, que é a minha palavra, eu edificarei a minha igreja. Posso ouvir glória a Deus? Essa epístola tem um desenvolvimento, que eu dei o título, zelo e autoridade. O apóstolo Paulo, uma das coisas que ele faz aproveitando essa epístola, é defender o zelo apostólico e a autoridade apostólica que ele tem. E de carona, como é uma epístola inspirada, todo autêntico ministério tem ministros zelosos. Zelosos por todo o povo de Deus, por toda a palavra de Deus, por toda a obra de Deus. E também Deus concede a esses ministros autoridade para admoestar, para exortar e para consolar. Aleluia?
E é isso que fazemos aqui. Esse é o nosso ministério em nome de Jesus. O que nós queremos? Que na vinda de Jesus, Ele veja cada um de vocês como cartas vivas de Cristo Jesus. Ele veja cada um de vocês como vasos de misericórdia de Deus. Ele veja cada um de vocês como embaixadores de Cristo na terra. Ele veja cada um de vocês como cooperadores com Ele na sua obra. Pessoas que não se vangloriam, que não querem louvor para si mesmos, mas pessoas que se gloriam no Senhor, se gloriam nas suas fraquezas e se gloriam na revelação da palavra que Deus está nos dando. E Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Amém, queridos? Então hoje nós estamos concluindo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 13, que eu dei o título de comunhão, especialmente porque na minha vida espiritual, o último versículo da epístola, o versículo 13, tem uma importância tremendamente relevante. Não é uma mera saudação, mas é uma bênção, usando aqui toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aplicando a cada uma das pessoas da Trindade alguma coisa muito importante. Primeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo, depois, e o amor de Deus, e terceiro, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Leiam vocês bem forte. Não foi bem forte, foi bem fraco. Então leiam agora bem forte. Aleluia! Paulo encerra essa carta aí, exatamente no último versículo da epístola, último versículo do último capítulo, como que fazendo uma sumarização, um resumo de tudo o que ele gostaria de escrever na carta. É como se ele dissesse assim nesse versículo 13: amados, resumindo tudo o que eu queria dizer para vocês, eu quero que vocês estejam munidos de três coisas. Munidos de três coisas. Só vai morar no céu pessoas que estejam munidas dessas três coisas. Primeira, repita comigo: a graça do Senhor Jesus Cristo. Amados, a graça do Senhor Jesus Cristo é a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, por quê? Porque Ele nos deu salvação. Jesus te deu salvação? É por isso que você está tão triste assim, porque Jesus te deu salvação? Jesus te deu salvação? Só que a palavra de Deus nos diz, como nós vimos no boletim de domingo à noite, que nós precisamos desenvolver esta salvação. Existem dois tipos de pessoas que recebem a salvação. Existem aqueles que recebem a salvação e vão perdê-la. E existem aqueles que recebem a salvação e jamais vão perdê-la. Quem são os que recebem salvação e vão perder? São aqueles que não a desenvolvem.
E quem são os que recebem salvação e jamais perderão a salvação? São os que a desenvolvem. E o desenvolvimento da salvação implica em várias coisas que podemos resumir numa única, que nós falamos muito aqui: santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós fomos salvos para ser santos. Se depois de recebermos a salvação não nos santificarmos, nós perdemos. Porque Jesus disse uma palavra assim, ó: a quem tem, se lhe dará e terá com abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu aplico diretamente esse versículo à santificação. Aquele que buscou santificação na terra, aquele que suou a camisa, aquele que se esforçou para ser santo, para meditar na palavra de Deus e colocar em prática na sua vida, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus para edificar a sua vida espiritual sobre a rocha e não sobre a areia. Essas pessoas que se santificaram durante a sua vida, quando Jesus tomá-las, quando Jesus levá-las, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento, quando Jesus levá-las, é claro que no momento da morte ou no momento do arrebatamento, elas ainda não estarão perfeitas, porque por mais que nós nos santifiquemos, nós não chegamos ao máximo, a meta completa da santificação aqui nessa vida, aqui nesse estágio terreno. Aqui nós temos que nos esforçar. E se Jesus então nos colhe, Ele viu até aqui, até o dia da nossa partida, o nosso esforço, o que faltou Ele vai completar. Por isso, Ele é fiel para completar aquilo que começou. Aleluia. Então, quem buscou santificação na terra, terá santificação, terá santidade com abundância no céu. Mas quem recebeu salvação, recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo, foi tirado da desgraça e colocado na graça do Senhor Jesus Cristo, recebeu salvação, mas não a desenvolveu, não se santificou, não se esforçou. Quando chegar a hora dessa pessoa partir daqui, seja pela morte, pelo arrebatamento não vai ser, porque se estiver em vida na época do arrebatamento, essa pessoa não é arrebatada, fica para a grande tribulação. Quando Jesus colher essa pessoa e olhar assim, eu te dei salvação, mas você não a desenvolveu, você não se santificou em nada, você não perseverou até o fim, então até o que eu tinha te dado, eu vou tirar de você. A quem tem se lhe dará e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Cuidado, hein? Que não tenhais Que não tenhais recebido a graça de Deus em vão. Porque aqueles que vão perder salvação são aqueles que receberam a graça de Deus em... Receberam, mas não valorizaram. Porque quem não desenvolve a salvação é porque não a valorizou.
Quem não se santifica desvaloriza a salvação caríssima que Deus lhe deu. Então ele perde. Mas aqueles que se santificam estão demonstrando que valorizam aquilo que Deus lhes deu, aquilo que Jesus fez por eles. Por isso Paulo fala, a primeira coisa que ele fala nesse resumo da epístola, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Cuidado para não perder o que ganhou de graça. Corra atrás. Se esforce. Cada um só pode se esforçar por si. Eu não posso me esforçar por vocês. Um pai não pode se esforçar pelo filho. O filho tem que se esforçar. Isso é pessoal. O esforço é pessoal. O meu esforço vale para mim. E o único valor que ele tem para os outros é no nível do testemunho. Eu dar testemunho de que eu me esforço e todo mundo vai ver isso. Só que é muito difícil isso. Alguns tempos atrás eu falei para vocês, eu não acredito no poder do exemplo. Ninguém segue exemplo bom hoje em dia. As pessoas veem exemplos bons e não seguem. Elas preferem seguir exemplos maus. Eu não acredito no poder do bom exemplo. Nós temos que dar. Temos que dar o bom exemplo, porque estamos em Cristo Jesus. Mas que ele vai ter algum efeito, vai ter algum efeito só na vida de alguém que realmente tiver muito cheio do Espírito Santo. Na carne, ninguém segue bons exemplos. Pelo contrário, os rejeita, os desvaloriza. Portanto, Paulo está dizendo que a graça do Senhor seja convosco. Segunda coisa, repitam comigo, o amor de Deus. O amor de Deus seja com todos vós. Antes da conversão, nós éramos alvos do amor ou da ira de Deus? Da ira. Todas as pessoas não convertidas, amados, elas não estão no alvo, do amor de Deus. Todas as pessoas não convertidas, elas estão no alvo da ira de Deus. A partir da conversão, o pecador é tirado do alvo da ira de Deus e colocado no alvo do amor de Deus. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos, entre tantos defeitos humanos, herdados de Adão, herdados do pecado, por causa do pecado, entre tantos defeitos humanos que nós temos, atenção a esse defeito aqui. Eu tenho esse defeito, você tem esse defeito, todos nós temos esse defeito, e é uma das coisas que nós temos que nos santificar. Sabe qual é? Não sabemos ser amados. Sabia que não sabemos ser amados? Isso é um defeito humano. Nós não sabemos ser amados. Não sabemos ser amados. E a prova de que não sabemos ser amados são as maneiras como nós reagimos ao amor. Existe uma série de maneiras negativas às quais nós reagimos ao amor. Sabe qual é uma delas? Uma delas é essa aqui. Quando nos sentimos muito amados, nós relaxamos.
Pode ver que tem um monte de gente falando por aí, Deus é amor, Deus ama mesmo. Aí está todo mundo relaxado, pensando que por causa que Deus ama, pode ficar por aí fazendo o que quiser, porque Deus é amor, pode viver do jeito que quiser, sem prestar contas com Deus, porque Deus é amor, pode pecar o quanto quiser, porque no final de tudo Deus é amor. Quando Paulo fala assim, olha, o amor de Deus seja com todos vós, ele está dizendo o seguinte, cuidado, lembra de quem você era antes. Antes você estava no alvo da ira de Deus. Deus tirou você do alvo da ira dele e colocou você no alvo do amor dele. Agora, cuidado para não cair de novo no lado da ira de Deus. Por isso a carta aos Hebreus diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Perder o amor de Deus, depois de tê-lo experimentado, depois de ter ganho o amor de Deus em sua vida, depois de ter provado o amor de Deus em sua vida, vir a perder esse amor. Pastor Edivaldo, o que nos pode levar a perder o amor de Deus? Várias coisas. Uma delas, o amor do mundo. 1 João capítulo 2 está escrito isso. Quem ama o mundo, não está nele o amor do Pai. 1 João capítulo 2, de 15 a 17, está escrito, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu citei para vocês 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Cuidado. Cuidado com o amor ao mundo. Cuidado com o amor às coisas do mundo. Tiago 4,4, ele escreveu para uma igreja a quem ele já chamava de infiéis. Infiéis. Foi traduzido em português infiéis. Mas sabe como ele escreveu em grego? Ele escreveu falando no feminino, adúlteras. Porque a igreja é a noiva de Cristo, não pode adulterar. Não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem se torna amigo do mundo, automaticamente se transforma em inimigo de Deus. É retirado de novo do alvo do amor de Deus e volta para o alvo da justa ira de Deus. Está frito. Quem ama o mundo, Deus não o ama. Não está nele o amor do Pai. Esse negócio é errado, viu? Dizer por aí, Deus ama todo mundo. João 14, 26 diz, o meu Pai amará aquele que me ama e guarda a minha palavra. Jesus disse, João 14, 26. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E a esse aí o meu Pai o amará. E viremos a ele
e faremos nele morada. Se não for assim, não tem amor de Deus, não, mas tem ira de Deus. Então, uma das maneiras de desenvolvermos a salvação e não perdermos jamais a graça do Senhor Jesus Cristo é permanecendo no alvo do amor de Deus. Deus nos ama para quê? Para nos dar tempo para nos santificar. É assim que age o amor de Deus, dando tempo, dando todas as condições para nós nos santificarmos. Você quer se santificar? Conte com a cooperação de Deus. O amor de Deus cria todo o ambiente necessário ao seu redor para você se santificar. Agora, se você pegar o amor de Deus e achar que Deus te ama e por isso relaxar, aí, amados, você perde o amor e volta para a ira. E a terceira coisa que Paulo diz é a comunhão do Espírito Santo. Repitam vocês. Sejam com todos vós. Está vendo? A comunhão do Espírito Santo. A palavra comunhão vem de comum. É o que está escrito no início dela mesmo. Vem de comum. Ter alguma coisa em comum com alguém. Você tem algo que eu tenho. Então nós temos isso em comum. É daí que vem a palavra comunidade. É daí que vem a palavra comunhão, que em grego é koinonia. Tá? Quando você está fazendo alguma coisa, tá? Vamos supor que você pegue uma vassoura e comece a varrer aqui a igreja, né? Aí chega alguém e fala assim, puxa, eu também pensei em fazer a mesma coisa que você está fazendo, vou pegar uma vassoura e vou te ajudar. Vou cooperar com você, vou trabalhar junto com você. Isso é uma das definições de comunhão. O Espírito Santo dentro de nós está fazendo um tremendo trabalho. E uma das coisas que faz parte desse trabalho é o que está escrito em Romanos capítulo 8. Onde Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, se não me engano, versículo 26, 27, por ali, Romanos 8, 26, 27. Ele falou assim, ó. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é que nós não sabemos orar, não sabemos o que devemos pedir a Deus, não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, orando dentro de nós com gemidos inexprimíveis. De dentro de nós, o Espírito Santo está orando ao Pai, com gemidos inexprimíveis. E aquele que perscruta os nossos corações, conhece a mente do Espírito, aquele é o Pai. O Pai conhece, o Pai que perscruta os nossos corações, conhece a mente do Espírito Santo, porque Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, 3. A nossa santificação. Portanto, o Espírito Santo ora dentro de nós, com gemidos inexprimíveis ao Pai, pela nossa santificação. O Espírito Santo ora ao Pai por nós todo momento,
Pai, santifica-o nisso. Pai, santifica-o naquilo. Pai, santifica-o nessa atitude. Pai, santifica-o nessas palavras. Santifica-o no jeito de falar. Santifica-o no jeito de pensar. Santifica-o no jeito de agir. Pai, santifica-o. O Espírito Santo está orando pela nossa santificação. Agora veja bem. O que você acha? De lá dentro de você, o Espírito Santo está orando com todo fervor, com toda sinceridade, pela sua santificação. E você aqui, do lado de fora, não está fazendo nada pela sua santificação. Você está tendo comunhão com o Espírito Santo? Alô? Você está tendo comunhão com o Espírito Santo desse jeito? Gente, me responda, por gentileza. Se você não me responder, parece que eu estou falando em grego, não tem ninguém entendendo nada. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Se o Espírito Santo dentro de você está gemendo, clamando ao Pai pela sua santificação, e do lado de fora aqui, você não faz nada. Você está tendo comunhão com o Espírito Santo? É isso que Paulo está falando ali. Se o Espírito Santo dentro de você está trabalhando com todo afinco pela tua santificação, você aqui do lado de fora tem que cooperar com Ele. Tem que entrar em comunhão com Ele. Eu vou varrer essa vida junto com você, Espírito Santo. Eu vou santificar-me. Isso é comunhão. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Perceberam como essas três coisas estão interligadas? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. As três coisas estão interligadas e elas resumem tudo o que Deus quer que cada um de nós tenha. Aleluia. Então, amados, tem que ter mudança. Essa é a segunda epístola de Paulo e a segunda carta que eu estou terminando com vocês. Passamos pelos 16 capítulos da primeira epístola e estamos terminando hoje os 13 capítulos da segunda epístola. Eu vou passar desse jeito a Bíblia toda com vocês. Entenderam? Porque quando eu chegar diante de Deus, eu vou poder dizer para Ele: Senhor, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Quem ouviu, ouviu o Senhor. Quem rejeitou, rejeitou o Senhor. Você vai ouvir ou você vai rejeitar? Aleluia. Então ore. Ó Deus Todo-Poderoso, invocamos o Teu nome nesta hora. O trabalho que estamos realizando aqui, o ministério no qual estamos empenhados neste lugar, não é do homem, não é nosso, é do Senhor. É do Senhor, para que sejamos transformados, para que sejamos santificados, para que sejamos mudados, Senhor, verdadeiramente, em pessoas que vivem conforme a Tua vontade.
pessoas que se entregam a Ti, Senhor. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, toca-nos, Senhor. Toca-nos, ó Senhor. Senhor Jesus Cristo, queremos a Tua graça e não queremos perdê-la. Querido Pai Celestial, queremos o Teu amor e não queremos perdê-lo. Querido Espírito Santo, queremos ter comunhão contigo em toda a obra que o Senhor está realizando em prol da nossa conversão, em prol da nossa santificação. Santifica-nos, ó Deus, ó poderoso Deus. Santifica-nos em nome do Senhor Jesus. Leva-nos verdadeiramente a praticarmos a Tua palavra, a andarmos no Teu caminho, Senhor, a buscarmos a Tua vontade. Ó Espírito de Deus, toca, Senhor, em nossos corações. Toca em nossas vidas, Senhor. Precisamos do Teu amor. Precisamos da Tua santidade, Senhor. Aleluia. Diante de Ti, Senhor, colocamos tudo que somos e tudo que temos. Opera poderosamente. Que nós não percamos o que ganhamos do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero que nós obedeçamos agora a algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Fique de pé agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos e estenda suas mãos assim na direção do Senhor. E repita comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro a Ti para que o Teu amor permaneça na minha vida. Me ajuda, Senhor, a não amar o mundo e nem as coisas do mundo, mas amar o Senhor, a ser Teu amigo e não amigo do mundo. Senhor Jesus, eu quero a Tua graça, a graça da Tua salvação, operando constantemente na minha vida. Eu quero desenvolvê-la. Me ajuda, Jesus, a desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Espírito Santo de Deus, Tu estás trabalhando arduamente dentro de mim pela minha santificação. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero cooperar contigo. Eu quero me esforçar contigo pela minha santificação. É o que eu te peço. Ajuda-me. Em nome de Jesus. Aleluia.